Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeira. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo, porque hoje, Bebel, teremos um episódio muito especial. a gente vai falar hoje com uma pessoa maravilhosa que ensina muito a gente. Exatamente, para todos os empreendedores aí de plantão, quem tem uma vergonhinha, quem não consegue falar muito bem em público, enfim, várias coisas aí, a gente vai tirar muitas colinhas. Seja bem-vinda, Alessandra Braga. Muito Muito bem-vinda. obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente Nós tá muito também, feliz. nós também. Pra quem não sabe, gente, a Alessandra hoje vai dar uma super aula aqui pra gente, porque ela dá aula de oratória pra mim e pra Bebel. Já deu algumas aulas, então vem aqui pra dar um upgrade mesmo. Ali, queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, pra gente começar a fazer milhões de perguntas aqui. Tá legal, vamos lá. Na verdade, desde a infância, assim, eu sempre fui muito observadora, sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Eu era aquela criança que ficava no meio dos adultos, ouvindo as conversas, observando, entrando ali, né, pegando as entrelinhas. E gostava sempre muito de ler, de escrever. Então, eu sempre fui muito introvertida. E o introvertido, ele observa muito, ele escuta. O bom comunicador, antes de tudo, ele é um bom ouvinte. Porque quando a gente escuta e presta atenção, a gente consegue perceber nuances que quem fala muito e é extrovertido não consegue perceber. E aí eu fui crescendo, me decidi pelo jornalismo, né? Fui cursar jornalismo, mais pelo intuito de ser uma boa redatora, gostava muito de escrever e tudo mais. E no jornalismo, meu primeiro trabalho foi como produtora de um programa ao vivo e diário. Gente, era Caraca. punk. Pra quem não sabe, produtor de um programa é aquele que convida os entrevistados, prepara, né, tudo pra que o programa possa fluir. E era uma rotina bem puxada. E eu posso dizer que do jornalismo, 2 grandes aprendizados eu trouxe. Primeiro, a aprender a ser concisa, ter clareza na comunicação, porque o jornalista ele faz muito isso. Além de trabalhar em TV, também trabalhei em rádio, então a gente tem sempre um tempo ali muito restrito e precisa explicar as coisas de uma maneira muito didática e clara para as pessoas. Mesmo conteúdo que seja difícil, a gente tem que tornar ele fácil das pessoas compreenderem, com um limite de tempo. E isso me ajudou a treinar, a ser mais concisa, mais objetiva, sabe? E um outro aprendizado do jornalismo é a sensibilidade, porque vocês que estão aqui no dia a dia conversando com pessoas, vocês sabem que quanto mais a gente deixa o outro à vontade e percebe, né, aquilo que faz mais sentido explorar na conversa, a gente extrai as melhores histórias a partir dali. Então essa sensibilidade, lidar com as pessoas nas conversas, eu trouxe esse aprendizado do jornalismo. E aí, quando me casei, me formei, fui para São Paulo, vim para cá, né? Eu sou de Belo Horizonte, não sou daqui de São Paulo. Quando a gente veio para cá, recém-formada, recém-casada, desempregada aos 23 anos, eu comecei a procurar um trabalho e eu saí do contexto do jornalismo raiz, de redação, de TV, de rádio, e fui para um outro contexto, que é trabalhar em agências de publicidade, como redatora. E aí eu comecei a entender mais o contexto corporativo, que é totalmente diferente, mas eu me apaixonei por esse outro caminho, sabe? E ali eu fui trabalhando em outras empresas. Por 8 anos eu trabalhei em agências, diferentes agências, e algumas delas eram focadas em apresentações corporativas. Até então eu nem sabia que existia quem fizesse isso. E qual era o nosso trabalho? Eu era roteirista de apresentações quando eu comecei lá. Então, dentro das empresas, né, os eventos grandiosos que são feitos, convenções, reuniões para resultados, para lançamento de novos produtos, convenções de farmacêuticas, né, empresas de bens de consumo, eles precisavam de ter um discurso preparado para aquelas pessoas conseguirem, mesmo tendo pouco tempo para falar, transformar aquele conteúdo técnico em algo que fosse envolvente, magnético, que motivasse, envolvesse as pessoas. E ali eu comecei a aprender esse outro lado de preparar as pessoas para falar, ao invés de só escutar histórias, ajudá-las a contar a própria história. E aí é um aprendizado enorme, porque você a hora está aprendendo sobre logística, e outra hora você está numa área de finanças, falando de fluxo de caixa, de orçamento. E cada hora num lugar, marketing, né? Áreas de marketing eram áreas em que eu atuava bastante, falar de produtos e serviços. E a gente fazia o quê? As apresentações, o PPT, os slides e construía o discurso da apresentação. Esse era o meu trabalho lá. Só que como eu era a pessoa quem construía esse discurso, naturalmente eu tinha mais facilidade de quê? De conduzir e apresentar. Sim. Então, quando eu ia defender aquilo para o cliente, ele falava, caramba, me ajuda então a treinar para a gente conseguir fazer isso da melhor maneira? E a gente fazia também um ensaio do apresentador. Na empresa em que eu trabalhava, poucas pessoas faziam isso. E eu me apaixonei por aquilo. E eu percebi que tinha uma oportunidade gigante ali. Porque por mais que a gente entregasse um PPT incrível e o designer o layout, o design daquela apresentação é importante,
sem um apresentador que é confiante, que não fala... sabia dar o tom, né? Exato, ele não conseguia conduzir daquela melhor maneira. É que nem dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. A pessoa vai falar, linda, mas como é que eu saio do lugar? E aí foi que eu percebi uma oportunidade, porque a maioria das empresas, né, que até então existiam nesse segmento eram focadas na construção das apresentações, dos slides, que é uma parte importante, mas que, ao meu ver, nunca foi o principal. O mais importante eram as pessoas, o desenrolar delas, a confiança. E foi aí que eu percebi que eu poderia atuar com muito mais profundidade nisso. E surgiu aí o interesse de eu empreender nesse outro caminho. Que máximo. Que máximo. E assim, ao longo aí da sua carreira, o que você mais percebe que te procuram para? É alguém que quer ser palestrante? É alguém que quer realmente falar com os funcionários e às vezes tem essa vergonha, né, de estar ali com várias pessoas? É alguém que quer só se portar mais, com mais confiança? O que mais te procuram, assim? Bebel, a maioria das pessoas que procuram a gente são para as apresentações dentro das empresas. Então, a gente atende hoje... Foi aí que eu criei a All Presentations, né? Então, a All tem 9 anos já. E a nossa procura maior é pelas empresas, áreas de marketing, de RH, áreas de finanças. Então, eu atendo pessoas de diferentes perfis com a intenção de que elas querem fazer uma apresentação interna ou para público externo, para clientes, em eventos. E é desafiador, porque por mais que elas estejam acostumadas a falar sobre aquele tema, aquele conteúdo no dia a dia, quando você tem uma delimitação de tempo, é um público diferente daquele que você está acostumado, ou é algo que é muito valioso, que está em jogo, um projeto que você se dedicou ali por anos, junto com a sua equipe, ou algo que você quer propor de transformação na empresa, e você tem ali 20 minutos numa reunião para defender aquela ideia, é super desafiador. E aí que a gente entra em ação. Então, nosso trabalho, claro, o storytelling é importante, a criação dos slides, mas a nossa maior procura é, Ale, como que eu consigo transmitir com confiança a minha mensagem de uma maneira concisa e envolvente para os meus clientes? Nossa, eu tenho uma pergunta. É uma pergunta de curiosidade, mas ela pode ser um pouco polêmica, tá? Conta. Recentemente, vou falar recentemente porque, né, esse ano houve uma pessoa super conhecida que fala super bem, que foi convidada para cuidar de um setor da área dela, e houve um movimento dessas pessoas que não queriam deixar essa pessoa ir lá para tomar posse. Não sei se você sabe de que eu tô falando. Sim. E veio a polêmica em cima, falando sobre que ele era uma pessoa montada com um discurso forte, que ele inventou uma história de vida, seguiu aquilo e foi pra frente. Vou fazer aqui um push, né? Você deve enxergar muito aí a construção de pessoas, né? Ainda mais hoje, nos dias de hoje de internet, que a pessoa monta quem ela quer, né? Ou eu quero ser essa pessoa, eu vou lá e monto. Fazendo esse push dessa polêmica que houve aí, dessa galera, dessa pessoa, com a realidade real do dia a dia, né? Que não deixa da história dele também ter sido envolvida por essa polêmica. Qual é o seu ponto de vista desse tipo de preparo que as pessoas, às vezes, falando em outros casos de internet, começam a vender coisas com uma boa oratória e tudo mais, e conseguem um poder do convencimento? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Sheila, eu acredito que todas as habilidades, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Tudo depende muito da ética e do caráter de cada uma das pessoas. E, sinceramente, eu não acredito que o que é fake tem força. Isso acaba, em algum momento, sendo revelado, como aconteceu nesse caso. E isso gera, inclusive, prejudica a imagem, a reputação dessa pessoa. E eu acredito que a gente precisa sempre transmitir verdade, naturalidade. Eu trabalho muito isso, inclusive, nos nossos treinamentos, nos nossos workshops. Nossa intenção é que a pessoa consiga, pensando no storytelling pessoal, né? Aquele momento de falar da gente mesmo, de vender o nosso peixe, que a gente consiga encontrar o ouro que existe na nossa vida, na nossa história, e com base nisso, na verdade, mostrar para o mundo quem a gente é, revelar de uma maneira genuína. Porque tudo que é fake, em algum momento, a verdade vem à tona. E isso vai, com certeza, desvalorizar a imagem, vai gerar um ruído aí na reputação. Eu não sei se foi esse caso que você mencionou, mas tem um outro que me fez lembrar agora, do Sam Altman, que agora ele ainda né, CEO da OpenAI, que é da ChatGPT, que é a empresa do ChatGPT. No início do ano passado, acho que foi início desse ano, se eu não me engano, ele foi desligado da empresa que ele mesmo criou. É quase um pouco Steve Jobs, né? E aí foi super polêmico, porque os funcionários, mais de 700 funcionários, se mobilizaram para que ele não saísse. Então, assim, se ele for desligado, vamos todos juntos e vamos para a Microsoft, que é a concorrente, para criar um ChatGPT por lá.
Foi uma mobilização tão grande, e aí eu até escrevi um artigo sobre isso, falando o quanto a comunicação do Sam Altman, ela é poderosa, porque ele conseguiu, no dia a dia, catequizar os funcionários, influenciar as pessoas, fazer com que elas ali carregassem valores e uma bandeira que era atrelada, inclusive, à reputação genuína que ele construiu ali junto com outros parceiros, outros sócios ali da empresa. E acreditem, o conselho foi desbancado, então pessoas do conselho saíram e ele voltou para a companhia, e eu acredito, eu dou o crédito muito aqui à habilidade de comunicação dele. Eu vejo que muitas empresas já percebem isso, o quanto a habilidade de comunicação ela é um diferencial para a liderança e como um diferencial competitivo para a empresa. Porque imagine se no próprio ChatGPT ali, né, na OpenAI, se tivessem ali outros líderes tão influentes quanto o Sam Altman, talvez esse caos não tivesse sido instaurado. Talvez a imagem e a reputação não tivesse sido afetada e as ações e ali tudo que envolve em termos de investidores, né, poderia ter tido esse impacto tão grande. E tem alguma característica específica que você diria dentro da comunicação que faz um bom líder? Eu acredito que domínio emocional é algo essencial para um líder. Porque no dia a dia, lidar com time é super desafiador. A gente sabe que cada pessoa tem um temperamento diferente, uma visão de mundo diferente. E onde tem gente, tem conflito. E o líder, ele precisa ter esse traquejo, essa habilidade de fazer a gestão das pessoas e não tirando aquilo que cada um tem de diferencial, de pontos de oposição, mas extraindo daquilo oportunidades de crescimento, de contribuição para a equipe. Então, o líder tem que ter jogo de cintura, isso ajuda a reter, inclusive, talentos na empresa. É interessante que saiu uma pesquisa, depois eu pego a fonte, agora eu não lembro de cabeça, falando que as pessoas preferem trabalhar com quem elas confiam do que com quem é competente. Então, olha só, pra gente perceber, assim, eu prefiro trabalhar com quem eu realmente confio e essa pessoa talvez nem seja a mais competente no mercado, mas é alguém que eu posso contar, de fato, que é parceiro, que vai trabalhar junto comigo, contribuir, ao invés daquela que tá pronta para puxar meu tapete e que não tem uma comunicação transparente, uma comunicação que envolve, que engaja. Vejam como isso é importante no dia a dia. Então, para reter talentos, para fazer com que a equipe funcione melhor e com isso a gente tem melhores resultados, mais produtividade, uma série de coisas, de ganhos para a empresa. As empresas saem na frente, sem dúvida. É um diferencial competitivo quando você tem uma liderança e times ali que sabem vender o peixe, que sabem falar do negócio e que nas próprias redes sociais também são embaixadores da marca em que eles atuam. Você faz, até fazendo um post de rede social, você faz preparo para as pessoas que também querem se comunicar no Instagram ou nas redes sociais também? Sim, a comunicação ela extrapola, né? Nunca é só para o contexto profissional. Às vezes as pessoas querem melhorar a comunicação no contexto profissional, mas aquilo extravasa para o pessoal também. E no Instagram existem desafios específicos, porque por mais que aquela pessoa saiba se comunicar de uma maneira fácil no dia a dia, numa reunião ou até num palco, quando você abre a câmera, algumas pessoas travam. Ai, como é que eu gravo os stories? É tão esquisito falar para o celular. Quando para outros parece até mais fácil, porque para alguns o desafio é olhar para uma audiência grande, ou um a um, que pode ser mais desafiador do que falar para muitas pessoas. Cada contexto tem seus desafios específicos. A gente treina pessoas muito experientes no mercado, jornalistas. Então, por exemplo, a própria Denise Save, que é uma das nossas clientes, é uma jornalista super renomada, reconhecida no mercado, e ela veio até nós em busca do desenvolvimento da habilidade dela para uma palestra. E ela tem um conhecimento técnico profundo sobre ciência da felicidade, é super preparada, mas todo aquele estudo precisa ser traduzido de uma maneira fácil e leve para um tempo conciso de uma palestra. E a gente trabalhou com ela nesse sentido. Então é alguém que já tem muito traquejo na comunicação e a gente faz o quê? A gente lapida pensando no objetivo que ela tem. No caso era uma palestra, outros querem trabalhar melhor no Instagram, YouTube, ou ter mais facilidade no dia a dia nas reuniões, cada um com seus objetivos diferentes, né, Sheila? Total. E pensando, né, hoje ainda tem muito trabalho home office, muita coisa remota. Tem algumas... Eu aqui tô nas dicas só, né? Técnicas, dicas de comunicação para quando você está fazendo um call, tanto para quando você quer, às vezes, vender o seu produto, né? Então, uma reunião comercial, ou quando você quer realmente engajar o time, porque tá todo mundo longe. Como que você faz isso ali pela telinha? É super desafiador. Eu digo que quando você faz uma apresentação online, o que é muito importante, gente? A concisão. Ninguém dá conta de ficar muito tempo, até porque são muitas reuniões na sequência. Então, primeiro ponto, planeje o que vai falar. Traga ali de uma maneira concisa, objetiva. Se você puder, compartilhe ali um PPT com os pontos mais importantes. Nada de soterrar as pessoas com um monte de informações. Põe ali os highlights para as pessoas acompanharem. Convide as pessoas para abrirem a câmera,
porque a gente sabe que é difícil, muita gente fica com a câmera fechada só te escutando, mas quando você consegue ver as pessoas, isso te traz pistas. Estão prestando atenção, não estão? Eu prefiro com a câmera ligada, ainda sou do time da câmera ligada. Eu também. E isso facilita para quem apresenta também, né? É super importante. É um canal poderosíssimo de comunicação, se não o único quando a gente fala é o rosto ali no online. Manter a câmera aberta e ter um cuidado também de não ser uma cabeça falante, aquela cabeça que tá muito perto, o rosto muito perto da câmera. É ruim, deixa ficar um enquadramento melhor ali, mostra os braços, o gestual, tudo isso transmite mais confiança. Algumas pessoas cometem um deslize, que eu sei que daqui pra frente ninguém mais vai cometer, que é manter a câmera aberta num computador e no outro apresentar, e ficar de lado. Acontece muito. É tão ruim, porque a sensação que você tem... Que a pessoa tá assim. Isso acontece muito. Às vezes a gente faz reunião com as pessoas, elas... Eu tô olhando pra vocês, mas a pessoa tá, tipo, olhando pra cá. Nossa, várias vezes acontece. A gente já tá acostumada, mas eu acho também estranho que a pessoa tá... Já é desconforto pra quem Alô, assiste. clientes. Que fica assim de lado. É estranho mesmo. Então, o ideal é que você mire e olhe na câmerazinha do seu celular ou do seu computador pra dar a sensação pra quem te assiste de que você tá olhando nos olhos da pessoa. Isso faz uma diferença. A boa comunicação é feita de detalhes. Até porque... Quem tem aquele problema de se ver? Se distrair com a própria imagem. Tudo bem, hora ou outra, você olhar pra imagem. É natural. Quem nunca, né? Quando Dá eu aquela vejo, eu tô ajeitada. assim, olhando pra mim, aí meu... Dá aquela ajeitada no cabelo. 20 pessoas na sala. Oi, Bel. Não, quem nunca fez isso que atira a primeira pedra. É verdade. Muito bom. É natural a gente olhar pra gente, olhar pras outras pessoas, pra própria apresentação. Não precisa fixar o olho na câmera e não sair dali mais. É até importante você olhar pras pessoas. Mas é negativo também quando você evita o contato visual o tempo inteiro, porque gera uma sensação de, ela não tá nem olhando pra gente, nem vai ver que eu desliguei aqui, tô no celular falando com alguém, enquanto escuto a Comendo apresentação. devagar, né? Mas aí, por exemplo, então você não olha pra câmera, você não olha pra pessoa, você olha pra câmera. Eu busco olhar pra câmera. Eu coloco, inclusive, um post-it pra me lembrar disso. Aquelas setinhas. É um lembrete, olhe pra câmera. Isso puxa o seu olhar pra ali. Fica aí essa dica, porque isso ajuda você a manter, inclusive, a sua concentração enquanto fala. Nossa, olho pra ali todo pras mundo. pessoas. Eu olho pras Eu olho eu pessoas. Ou também. seja, a gente deve passar todas as nossas reuniões assim, né? Exato. Com certeza, porque eu gosto de prestar. A pessoa tá falando, eu tô assim, ó. Aham. Pra cada uma, porque tipo, você é como se eu dividir. estivesse numa sala de fato. Mas é Adoro. bom dividir a atenção. O ruim é ficar o tempo inteiro só disperso, né? Aí é negativo. É que eu acho que a gente esquece de olhar na câmera. Isso. Isso que a gente esquece. Porque como Totalmente. tem a pessoa ali, você fica, tipo, Exato. a atenção é puxada. Aliás, eu Porque, nem sabia que tinha que olhar na câmera. então, na minha cabeça, Tem câmera? eu obviamente já olhei pra câmera várias vezes, mas quando eu tô falando com a câmera, parece, na minha cabeça, que parece que eu não estou olhando pras pessoas, entendeu? Que a pessoa tá, tipo, vendo eu olhar Eu também acho que pro parece que eu não olho pras pessoas. Desconfortável. É. É desconfortável. Eu tenho essa mesma impressão, Isabel. Então a gente pensa parecido Ou nessa seja, coisa. pessoal, a gente olha pra vocês, tá? Desculpa por tudo. A gente nunca Não, olhou pra eu mim. também não. Eu não olho pra câmera, eu olho mesmo pras pessoas. E Ali, quero fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria nem fazer só uma pergunta. Eu queria que você desse aqui umas dicas, porque, pra quem não sabe, eu e a Bel, a gente começou a fazer o Power Talks o ano passado. E desde então, a gente começou a subir no palco e a gente não tinha um preparo. A gente achava que poderia tá bem, mas queria melhorar. Eu acho que todo mundo quer, né? Eu gosto muito de querer melhorar. Então, aí veio a Ali pra nossa vida, né? Extremamente preparada, absurda, deixa a gente muito mais segura. E eu queria que você desse umas dicas pra quem tá assistindo. O que é primordial pra uma pessoa que sobe ao palco? Pode ser ela já experiente ou não, mas que nem as colinhas que a gente teve. Eu e a Isabel, a gente tem aulas, horas que a gente escreve tudo. Aqui, queria que você desse umas dicas que são importantes para as pessoas e que ainda não tiveram oportunidade de ter um trabalho como o seu ainda. Uhum. É super importante isso que você trouxe, Sheila, assim, da gente nunca se resumir na nossa versão atual. Buscar, aprimorar e melhorar. Porque à medida que a gente vai crescendo, outros desafios surgem. E esse preparo, ele é super importante. A minha principal orientação para as pessoas que querem subir num palco ou ainda se sentem seguras com isso é o preparo emocional. Geralmente, o que a gente faz? É um preparo técnico de, eu vou estudar a apresentação, vou montar os meus slides, vou ler aqui antes para me preparar. Mas nada mais importante do que o treino.
de subir no palco, se for possível antes, ou mesmo num ambiente que não seja o real, onde você vai exercer aquele momento de apresentação, mas você parar ali e simular como se fosse o momento daquela apresentação estratégica. Isso é super importante porque traz um preparo emocional. Você usa as palavras que você usaria naquele momento, você dimensiona o tempo, você pode até simular que perguntas podem surgir ali naquela situação e como eu vou conseguir me safar e responder caso surja algo que eu não sei responder tão bem, ou que pode me gerar uma saia justa e algum desconforto, porque esse preparo, ele é um preparo técnico de certa forma, mas simular no palco prepara também a sua mente, as suas emoções, para que você não haja como um carro desgovernado, sabe? Sem saber o que reagir, como fazer, caso alguma situação diferente, atípica aconteça. Eu até sugiro para as pessoas, antes de uma apresentação estratégica, que elas coloquem no papel aquilo que desperta desconforto. Aqui na OL, a gente sempre se preocupa muito com esse lado do domínio emocional. Tanto é que o nosso grande diferencial não é só trabalhar a parte técnica de storytelling, de retórica, mas também essa performance emocional, de como lidar com o nervosismo, com a ansiedade. E uma das maneiras de fazer isso é, antes de ir para aquele momento decisivo, coloque no papel, pelo menos ali, 3 possíveis situações que podem desestabilizar você. O que pode te gerar desconforto? Ah, tudo bem, então eu subi no palco e me fizeram ali uma pergunta que eu não sei responder. Ou eu estava numa reunião e de repente o superintendente, o CEO chegou para participar. Isso pode me gerar algum desconforto. E aí, em contrapartida, você coloca ali do outro lado, na sua folha, possíveis antídotos. Porque o antídoto ele vem do veneno. Eu moro próximo ao Instituto Butantan. Aqui em São Paulo, a gente sabe que quando você é picado por uma cobra, por um escorpião, o veneno, o antídoto ele é feito justamente daquele veneno do animal peçonhento. E quando você faz esse preparo emocional, quando você olha para aquilo que podem ser seus pontos fracos, que podem te gerar ansiedade, você parte daquele item ali e pensa, o que eu posso fazer então se realmente o CEO participar da minha reunião? Como que eu me preparo para isso não me desestabilizar? O que eu posso fazer a respeito? Pensar, não deixar que os seus pensamentos sabotem você e levem você para um outro lugar que te desconcentre. E aí, quando você se desconcentra, o que acontece? Vem o branco, você esquece o que tem que falar, começa a tremer, gera uma ansiedade, uma série de sintomas ali do que o medo causa na gente. Por isso que você fazer esse mapa de gatilhos emocionais, aquilo que é a faísca que desestabiliza você, e pensar em possíveis recursos que você pode usar para se precaver, para lidar melhor com aquela situação, faz com que você tenha melhor performance. Isso vem da inteligência emocional. Tem um pesquisador chamado Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. E com base no trabalho dele, é que a gente trouxe isso para o contexto dos treinamentos de apresentações e de retórica, para que as pessoas pudessem se sentir mais confiantes em momentos decisivos, em que tem muita coisa em jogo ali. Que massa. Gente, a gente falando em momento de confiança, olha quem chegou aqui. Seremos invadidos. Adoro, né? Seremos invadidos, é ótimo. Adorei. Muito Super Coffee. Olá. Porque um bom papo sempre tem Super Coffee, né, Bebel? Exatamente. Começando o nosso vai fazer dia aqui. Hoje estamos com Choconila. Adoro. Ele é novo aqui pra gente, tá? É chocolate com vanila, gente. O vanila é um dos meus prediletos. E agora eles juntaram os dois só pra ficar bem perfeito pra mim. Eu amo Pensaram café. em mim, né? Óbvio. Ui! Já deu uma Sheila bagunçada. sempre faz. Exatamente. Adorei, o melhor é o ui. Desculpa aí, produção. Bom que a gente não tem como nem falar. Olha, não fui eu. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Gente, é que eu abri errado, né? Então, assim, claramente eu fiz uma mega Enquanto a gente tá aqui fazendo a nossa arte de Super Coffee. Gente, a Sheila fez realmente muita bagunça. Quero convidar vocês a conferirem pelo QR Code. Vocês vão cair direto no site deles. Entrega pra todo o Brasil. E são 4 sabores. Além desse pronto pra tomar, tem também as latinhas. Em 2 tamanhos. É maravilhoso. Confiram lá. Gente, e a gente tem o nosso cupom, né, Che? PowerCast20. Adoro descontos. Simplesmente, não é pra fazer toda essa bagunça toda, né? Mas claramente... Mas se você for uma pessoa com paciência, como eu, você consegue fazer sem fazer sujeira. Olha, Bebel, que bonitinho. Passei de ano. Eu fiz uma pequena. Ali, por favor, continue contando que a gente fez um momento Super Coffee aqui, porque combina muito com boas conversas. Sim. E boas dicas, né? Então, você vai falando, eu pensando que o Isabel, a gente já
Já evoluiu muito, né, nos nossos... Espero que sim, né? A gente acredita que tem evoluído, né? O que você acha? Com certeza. Desde que você falou com a gente pela primeira vez. Eu tenho certeza que sim. Aqui, vocês sempre tão soltas, né, na condução do podcast, deixam as pessoas tão à vontade, nas palestras de vocês. E eu sei que quando a gente faz uma boa palestra, é quando as pessoas, no final dela vêm conversar com a gente. Esse é o primeiro indício de que foi tudo bem. E eu sei que vocês são sempre muito procuradas, então, olha, tá dando tudo certo. A gente tá voltando aqui porque a gente deu uma pausa pra dar uma arrumada aqui na mesa pra ficar mais bonito, né? Porque eu derrubei ela sem fez querer. uma baguncinha, né, Exatamente. gente? Sempre tem que ter uma baguncinha, senão... Sempre tem uma baguncinha. E a gente já vai até te dar de presente, viu, Ale? Pra você conhecer. Oba, Fica obrigada. Aqui uma lata Amei. de Super Coffee. O cheirinho tá super gostoso. Depois cheiro você muito conta pra maravilhoso. gente. Obrigada. Bora, vamos lá. Ali, então, a gente tá falando aqui principalmente da ansiedade, como manter. Eu acho que as colinhas que você passou realmente fazem muito efeito. Como manter, não, como evitar. Como evitar, exatamente. Como manter, eu tenho várias dicas, gente. Exatamente. Mas eu queria perguntar se isso também pode ser uma dica. Chegar antes, quem vai palestrar e tá lá naquele ambiente, você acha que também possa ajudar? Faz uma enorme diferença, Sheila. Você se ambientar, testar microfone e simular, se possível, treinar no próprio espaço onde você vai palestrar. A gente sempre faz isso. Isso é maravilhoso. Porque desconcentra a luz forte, o microfone, se for o lapela, é diferente se for aquele headset ou do bastão. Você vai ter passador de slides, como que você combina, se alguém vai passar para você. Sempre recomendo que o próprio palestrante passe a apresentação, não é o ideal. E agora, uma técnica de ouro. Você ensaiar várias vezes o início da apresentação. A gente também sempre faz. É o mais importante. Sabe por quê? Porque o miolo da apresentação, você já tá tranquilo, flui melhor. O início, geralmente, quando você sobe no palco, os primeiros segundos ali, o primeiro minuto, é onde você tá mais ansioso, mais nervosa. A tendência ali é escorregar. Depois flui. Então, se você treina mais vezes, 3, 4 vezes, a introdução da sua apresentação, da sua palestra, a tendência é que depois flua com mais facilidade. Goleiro não pode tomar frango no início de jogo, porque se toma frango, depois fica ali todo desorientado no restante do jogo, já atrapalha a confiança, inclusive, do time inteiro. E o mesmo a gente não pode deixar se escorregar logo no início, porque isso afeta, de fato, depois o restante da apresentação. Adorei. Então treinem o início. E eu até queria falar, a gente vai tirar todas as colas daqui. No começo, vou fazer o push enquanto a Bebel tá com o Super Coffee dela. Subiu ao palco, pra quem tá querendo aprender aqui. Subiu ao palco, qual é a primeira apresentação? A pessoa tá num momento corporativo, mas ela também pode colocar um pouquinho da vida pessoal dela, quem ela é. Qual a dica que você daria? Eu gosto muito de misturar momentos de conteúdo com momentos de história pessoal. Eu não gosto muito das pessoas que sobem no palco e começam a falar muito de si. Olá, eu sou a Alessandra, eu vou falar sobre mim, sobre meu currículo. Eu gosto de começar de uma maneira que desperte a atenção das pessoas, com uma pergunta, com algo que gere um estranhamento, que desperte ali a curiosidade. Depois eu me apresento, olha, eu sou a Alessandra, hoje eu vim falar de um tema super importante, que é comunicação e como isso impacta na sua carreira e os negócios na sua empresa. E me desenrolo ali ao longo da palestra, ou ao longo de um workshop, como a gente faz lá aqui na All Presentations, a gente traz ali outros elementos que vão construir a nossa autoridade. Então, se eu estou numa palestra e eu vou contar a metodologia da All, eu sempre trago, olha, a gente tem um método que é baseado em ciência, teoria, mas também em muitas práticas, com os clientes que a gente já atendeu aí ao longo desses anos todos. Por exemplo, quando eu fiz meu mestrado na área de linguística aplicada, fui para Vancouver e estudei sobre os TED Talks, que são palestras que são visualizadas. Então, eu trago ali um pouco do meu repertório, faço ali uma propaganda, mas sem necessariamente ficar falando, fazendo a propaganda de mim. Eu falo do conteúdo, então justificada ali porque eu tô ensinando o método, tô explicando como isso surgiu. É diferente de ficar ali jogando um confete. Para as pessoas entenderem, assim, de como veio essa construção, essa trajetória, de como veio esse método. Falo do TED Talks, falo dessa pesquisa que eu fiz ali no meu mestrado na área de linguística, conto sobre como a gente atende as pessoas, os nossos clientes em diferentes segmentos. São mais de 550 projetos que a gente já realizou em empresas preparando as pessoas para falar em público, fazendo apresentações estratégicas. Então eu faço propaganda, mas dentro do conteúdo de um jeito que não fique pedante ou que não fique fora de contexto. Porque quando fica fora de contexto, soa chato, já começou falando dela, falando da empresa, fazendo jabá, fazendo ali uma propaganda longa. Eu não quero saber, eu quero saber o que você tem para agregar e contribuir para a minha vida. Então eu sempre construo a apresentação dos nossos clientes e quando eu ministro também palestras, pensando como que eu tenho para falar
melhora a vida das pessoas. E com base nisso, eu, claro, coloco aquilo que também é do meu interesse para alcançar o meu objetivo, gerar visibilidade, credibilidade para o nosso negócio, novos negócios, enfim. E dentro das empresas que você já trabalhou, você conseguiu estimar, por exemplo, que você comentou, né? Bons líderes fazem diferença dentro da empresa. E você já chegou a dar treinamentos para vários líderes e conseguiu estimar o resultado positivo que teve em cada empresa, tipo, de crescimento, de confiança, sei lá, existe alguma coisa mensurável ou não? As pessoas, elas entram em contato com a gente depois, esse é algo que é muito gratificante, assim, quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, poxa, Ale, consegui aqui fazer minha apresentação na convenção com o nosso time, o time ficou super aqui envolvido, engajado, constrói a credibilidade do líder e, ao mesmo tempo, engaja o time, catequiza o time. E esse é o papel de um líder, para que as pessoas consigam ali, de fato, estarem envolvidas e entregar aquele resultado que se busca. E isso vem aos poucos, vai sendo construído pela própria liderança ao longo de um ano, ao longo do tempo de trabalho. Então, para nós, o nosso melhor feedback é quando as pessoas entram em contato com a gente. A gente atendeu um cliente, o Roberto Chad, ele é CEO da DOTS, que é uma empresa de loyalty, de fidelidade, de pontuação, e ele tinha a intenção de abrir o capital da empresa. Então, quando ele foi fazer o IPO da empresa dele, ele nos procurou com a intenção de como eu consigo construir a lógica dessa apresentação para falar de números e trazer de um jeito envolvente para os investidores, contar o nosso modelo de negócio, como tudo isso funciona. E aí nós construímos junto com ele esse storytelling, que era o storytelling para a construção da reputação da marca, mostrar toda a história construída pela DOTS, mas de um jeito muito mais envolvente, que mostrasse a credibilidade e o potencial de negócio, de rentabilidade, de retorno. E foi um sucesso, ele fez a abertura de capital, a empresa hoje tem capital aberto, então ali a gente trouxe um resultado junto deles, trabalhando ali, claro, com a realidade, com o conteúdo de construção da história deles, mas sem dúvida a comunicação e o modo como aquilo foi construído gerou um enorme resultado, porque de fato o IPO aconteceu e hoje aí é uma empresa de capital aberto de grande sucesso. Que máximo. Esse é um dos exemplos. São tantas situações que a gente vivencia. Alguns clientes nos permitem compartilhar essas histórias, mas a gente lida o tempo inteiro com um conteúdo muito técnico e ao mesmo tempo muito sigiloso. E a gente nem sempre consegue compartilhar todas as histórias dos nossos clientes, mas são conquistas que a gente se sente parte. Quando a gente vê o objetivo alcançado, a gente vibra aqui do outro lado junto com os nossos clientes, quando eles mandam as mensagens pra gente. Que legal. Ali, você tá falando sobre apresentação, né? Quando uma pessoa vai se apresentar e apresentar a empresa, quanto tempo você acha que tem que ter de apresentação? E o que tem que ter ali dentro dos elementos principais para não ser cansativo, repetitivo e que a pessoa pegue aí a informação correta, né? De receber e falar, putz, gostei dessa empresa, porque eu acho que tem gente que se apresenta, demora muito para se desenvolver, né? Às vezes tem gente que não consegue nem explicar o que é a própria empresa. A pessoa fala, e você, mas o que é exatamente que essa empresa faz? O que é muito importante? A gente ter muita intenção na nossa comunicação e saber quanto tempo a gente tem disponível. Então, se nós formos fazer agora uma reunião de 30 minutos, eu não vou passar 30 minutos falando só sobre mim, sobre a minha empresa. Eu preciso entender também sobre você, conversar e ouvir você. Lembra do pré-requisito, né? Para ser um bom comunicador, eu preciso também ouvir, ser um bom ouvinte, porque isso me traz pistas e argumentos, inclusive, de como eu consigo ser mais persuasivo. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Pensando em meia hora, a gente poderia ter ali 15 minutos de um tempo de exposição para depois ter um tempo de conversa, de troca e tudo mais. Dentro desses 15 minutos, quando você vai falar da sua empresa, pense sempre o seguinte: você precisa mostrar como que você melhora a vida daquela pessoa que está ali. Ela quer saber, mais do que saber os diferenciais da sua empresa, né, todos os logos dos clientes que você atendeu, isso é importante, em um segundo momento. Em primeiro lugar, ela quer saber como você melhora a minha vida. Quais são as entregas que você faz? Que dores você resolve? Então, a minha recomendação é que você sempre comece, quando você for fazer uma apresentação, por aquilo que você resolve. Como que eu melhoro a sua vida? Olha, eu percebo que dentro do seu contexto de trabalho existe aqui uma dificuldade na comunicação do seu time. Eu percebo que no dia a dia as reuniões não são produtivas, são cansativas. A boa notícia é que, com base no que eu tenho para compartilhar, o dia a dia vai se tornar muito mais fluido. Então, percebe que eu trago um problema que eu já percebi que você tem, ou você pergunta se não souber. Como é o dia a dia aqui na comunicação da sua empresa? Quais são as dificuldades que os líderes encontram na área de marketing? Você de RH, o que você mapeou já dos times aqui, de gaps a serem desenvolvidos? Por isso que é super importante, começar sempre do ponto de vista do outro. E aí, depois, claro, trazer aquilo também que te importa, a sustentação de os seus diferenciais, a credibilidade que você constrói diante daquela pessoa, mostrando que eu sou a pessoa certa para ajudar você nisso.
Que máximo. A gente tem um quadro especial surpresa. Tananã. Olha, Você sorteia aqui uma pergunta e você responde. A gente não sabe o que tem, pode ter de qualquer tema. tá bom. Boa sorte. Fiquei curiosa. A gente também. Não pode inventar a pergunta, hein? Tá bom. Sou muito difícil inventar, mano. Ela faz uma totalmente diferente. A educação online está transformando a forma como as pessoas aprendem? Amei a pergunta. Gente, as duas. A Eu tô gente muito fica chocada. chocada. Essa caixa é mágica. Por quê? Não, Eu juro por Deus, gente. Porque é pergunta, sério. tipo, que as É de pessoas internet. mandam e é aleatório. As pessoas, os powers, vocês mandam as perguntas pra gente fazer pros convidados. Só que assim, não tem uma pergunta, né, Tipo, a Bebel? gente só que não sabe. Poderia ser uma pergunta, tipo... Que destoasse muito do tipo assim, contexto, sei lá. dentro do ramo fashion, o que fazer de marketing, É. sei lá, entendeu? E aí Aham. sempre cai alguma coisa bem pra Eu pessoa. amei. A educação online está transformando a forma como as Chocada. pessoas aprendem? Eu acredito que sim. E o que eu percebo cada vez mais é que quando você vai aprender no online, é preciso cada vez mais ser sucinto com as pessoas. Por mais que você tenha ali muito conteúdo para transmitir, você precisa transmitir aquilo de uma maneira clara e ao mesmo tempo objetiva, porque ninguém tem muita paciência para ficar assistindo ali, sei lá, muitas horas de um treinamento. O ideal é que você transforme aquele treinamento em pílulas, em conteúdos mais objetivos, para que a pessoa possa ter a oportunidade de assistir com calma, no tempo dela, quando ela quiser, onde ela quiser. Inclusive, na OL, um dos nossos objetivos que a gente tem trabalhado é a nossa frente digital. A gente tem o nosso curso, que é o programa Fale com Confiança, que é online, 100% online, e a pessoa assiste quando, onde ela quiser. E a gente tem parceiros grandes, como a Único, a Caju, que são empresas de benefícios, em que o próprio funcionário, ele pode ir lá e escolher esse treinamento, investir parte do orçamento que ele tem para uso pessoal, para desenvolvimento da habilidade de comunicação dele. Legal. E isso é um foco que a gente tem com a All Presentations de crescimento também na frente do digital, porque nossa atuação hoje em company é em grupos que são também online, mas também presenciais. E as pessoas, às vezes, elas querem investir na comunicação e não esperar que a empresa faça isso por elas, porque elas percebem cada vez mais que existe essa necessidade. Chega um momento da carreira que, por mais conhecimento técnico que a pessoa tenha, bate num teto ali. É a habilidade de comunicação que vai abrir um portal de oportunidades, que vai envolver ali mais pessoas, que vai dar a ela ali mais voz dentro da empresa, novos caminhos de crescimento. E, claro, para as empresas é poderosíssimo ter pessoas preparadas com essa habilidade. É um diferencial competitivo, como eu contei aqui para vocês. Tem uma pesquisa super interessante que foi feita nos Estados Unidos, com grandes empresas dos Estados Unidos, falando o quanto o déficit na comunicação, essa ineficiência na comunicação, gera de prejuízos. Caramba. 62 milhões de dólares em prejuízos anuais. Tô chocada. Então, assim, é um impacto enorme. Aqui no Brasil, a gente já percebe um movimento intenso das empresas em trabalhar com a comunicação das equipes. Para vocês terem ideia, foi feita uma pesquisa pela BTD, que é uma associação focada em desenvolvimento, treinamento de pessoas, focada em RH, em que a habilidade de comunicação é a primeira em empresas de serviços, indústria. Então, de fato, é algo super poderoso. Em segundo lugar, está atendimento ao cliente. Em terceiro lugar, saúde mental. E, assim, eu sei que sou suspeita para falar, mas a comunicação, você percebe que ela permeia esses outros pontos Sim, também? total. Atendimento ao cliente e saúde mental envolve comunicação também. Então, de fato, é a habilidade número 1 e é um diferencial enorme. E antes da gente entrar nas nossas powers, vamos falar um pouquinho de Mesodermocosmético? Vamos. A Meso que tá aqui com a gente nesse episódio super especial. Eles têm produtos, assim, dermocosméticos com muita tecnologia. A gente convida vocês a entrarem no site e conferirem. Assim, tem um protetor solar que é indispensável, Sou gente. apaixonada, Todo mundo eu tem uso que passar. todos os dias. Por favor, não deixem de conferir lá, tá? Começa com o seu dia já com o filtro solar, ele deixa a pele maravilhosa e aí vai fazendo skincare durante o dia. Um produto maior, assim, melhor que o outro e tá também numa era de exossomos, né, Bebel? A gente Exatamente. somos apaixonadas. Enquanto a gente tá batendo esse papo maravilhoso, tá passando aqui o QR Code e vamos para as powers, Bebel. Exatamente. Vamos lá. Ale, qual que é a sua dificuldade de comunicação? A minha dificuldade de comunicação, olha, eu acredito que como eu tenho já muitos anos de trabalho e essa técnica de perceber as pessoas, de fazer uma leitura das pessoas, eu tenho que ter um cuidado muito grande para não pressupor. Então, assim, como eu percebo muitas expressões faciais, a postura, numa reunião, por exemplo, se alguém tiver de bode, né, assim, queria ouvir a Alessandra aqui, fica muito nítido para mim.
Eu percebo claramente. E isso eu preciso me cuidar, para não achar que eu sei ler a mente das pessoas. Ela pode estar com aquela fisionomia simplesmente porque ela está num dia ruim, não tem a ver comigo. Esse é o cuidado que eu preciso ter no meu dia a dia, para não cair nessa armadilha de deixar que essa capacidade de leitura mais fácil que eu adquiri das pessoas me afete, me sabote por uma dedução de que, é por minha causa. Às vezes não, às vezes é porque a pessoa está num dia ruim, ou pode até ser por minha causa mesmo. E eu posso exercer a capacidade de curiosidade e perguntar, tá tudo bem? Fez sentido o que eu falei pra você? Tem alguma dúvida? Tá com uma fisionomia de dúvida. Adorei. Você tem algum problema comigo? Vou fazer esse push, tá? Eu vi também recentemente, eu, né, com as minhas ressentimentos, vi recentemente que se comunicar, quando a pessoa tá se comunicando e fala com as pessoas que falam com a mão, principalmente que mostram aqui, elas têm, estatisticamente, eu li que tem conseguem, tipo, o vendedor tá explicando, ele tá mostrando, ele consegue fechar mais vendas, ele consegue se aproximar mais do cliente. Existem essas técnicas realmente? Olha, de fato, o gestual, conta pra gente. Ele impacta muito. Eu não conheço esse dado de que mostrar na palma das mãos aumenta em X% as vendas. Porque se for um dado real e aumentar muito daqui pra frente, eu só vou andar Exatamente. assim. Eu falei, gente, eu vou começar a falar mais com a mão. Sejam bem-vindos ao PowerCast. Mas, sem dúvida, o gestual, ele coopera pra transmitir sua mensagem. E tem que existir coerência. E dá mais confiança também. Totalmente. Tanto na postura, quanto na postura do rosto, aqui a postura mais aberta, o rosto mais erguido, o gestual que acompanha. Aquele gestual mais alto traz uma sensação de ansiedade. O gestual muito contido, poxa, ela tá insegura. Imagina se eu ficasse aqui o tempo inteiro hoje, assim, de braços cruzados. Ia gerar um desconforto, inclusive em quem assiste. Poxa, o que aconteceu? Será que ela tá chateada? Não está gostando da conversa? Está desconfortável? O gestual, ele precisa ter coerência, isso é o mais importante. Imagine o seguinte, se fosse uma orquestra, se a gente estivesse escutando aqui uma música, se tem um violino desafinado, é como uma mensagem que a gente passa distorcida para as pessoas. Aquilo chama mais atenção do que, de fato, a mensagem que eu preciso transmitir. Eu não gosto muito de regras, assim, de eu não posso passar as mãos nos cabelos, porque isso é um sinal de que é manipulação. Não gosto muito dessas regras, não. Tem umas coisas assim... Se mexeu na orelha, é um sinal de que tá mentindo. Tem umas coisas meio... Qual na orelha? Eu fico mexendo no cabelo e você fica assim, ó. E a gente Exatamente. Vende, eu fico aqui, ó. E você fica eu não curto muito essas coisas, não acredito muito nisso. O que eu acredito que, pra você se comunicar bem, tem que existir coerência entre o que você fala e o que você demonstra com o seu corpo. Porque se eu digo aqui, tem uma ótima notícia pra falar pra vocês. Eu tô super feliz de estar aqui no PowerCast. Será, né? Não parece. Ali. Então, essa coerência precisa existir. Olha, eu tô super contente de estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme expressar no tom de voz, porque é na voz em que aparece a nossa maior força aqui, em termos de energia da fala. Quando você escuta alguém e você fica com a sensação de que, nossa, essa pessoa parece tão apaixonada por aquilo que ela faz, isso é por meio da voz que expressa isso. Uma pessoa que tem um tom de voz mais baixo ou fala entre dentes, aquela pessoa que fala mais contida, gera uma sensação de quê? Timidez, insegurança. Da mesma forma que aquela pessoa que fala de um jeito exagerado, soa arrogante, né? Meio até engraçado. Sim. Por isso que essa coerência e essa intenção na comunicação é tão importante. E a intenção mesmo, consciente. Eu quero transmitir força, eu quero transmitir leveza, quero transmitir reverência, quero transmitir confiança. E aí pensar no gestual, e no tom de voz e no que fala de maneira coerente. Quantas dicas boas. A gente fala bastante com a mão, é uma coisa que a gente percebeu nos vídeos de pós, a gente tá sempre tipo... Exato. Parece que é mostrar o negócio. Uma vez um cliente falou pra mim assim, Ale, é muita coisa pra eu pensar, é difícil, eu tô lá na frente, eu preciso pensar nas minhas mãos. Falei, olha, é automático com o tempo. No início, você precisa treinar e pensar mesmo, ser consciente nisso. Mas com o tempo, se torna automático e natural. É que nem aprender a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente faz o quê? Peraí, a marcha tá aqui, né? Primeira, mas não olha pra frente. Não, mas como é que olha pra frente? Eu preciso achar a marcha. Depois, com o tempo, né? Agora ainda mais com carro automático, mas assim, você olha ali no retrovisor, já bate o olho, já tá ali a buzina, dá seta. É algo que você faz intuitivamente, sem precisar parar pra pensar. No início é treino, depois flui. É a mesma forma a comunicação. Desenvolver essa habilidade. E eu concordo plenamente com você, porque eu acho que tem coisas que no começo a gente vai achando que é, principalmente o início, né? Depois
depois vai indo, vai soltando mais. Eu tinha problema no microfone, né? Porque eu só conseguia pensar naquilo. Será que eu tô assim? Tipo, era o negócio que eu ficava pensando. Daí eu esqueci o que eu tinha que falar, porque eu tava segurando o microfone. O treinar ajuda bastante nisso. Por isso que chegar mais cedo ali no palco, simular, escolher um microfone que te favorece. Eu prefiro sempre o headset pra ficar eu com as mãos descobri que eu livres. também. Porque daí eu posso ficar assim, ninguém tá vendo. Mas o bastão, ele te dá um apoio, né? Enquanto na outra mão tem ali o passador de slides, você fica um pouco preso, mas fica seguro, né? As mãos não são mais um problema. O que eu faço com elas enquanto eu falo? Faz sentido. Amei as dicas. Também. Ale, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da OL, deixa as redes, site, tudo que tiver de informação. Vou deixar o nosso site e depois vou deixar minhas redes sociais também. Nosso site é allpresentations, no plural, allpresentations.com.br. E o meu Instagram é alebraga_all, ALL. E aí a gente se conecta por lá, a gente consegue, eu sempre compartilho muito conteúdo por lá também, sempre com essa intenção de transformar a vida das pessoas. Esse é o nosso maior objetivo. Eu falo que a gente não vende de curso de oratória, a gente não vende treinamentos de comunicação, a gente desperta a confiança das pessoas na própria voz, para que elas consigam falar com clareza, falar com confiança em momentos decisivos, momentos importantes. E uma apresentação, ela não é necessariamente uma apresentação para muitas pessoas. Às vezes, uma conversa 1 a 1, ela é mais desafiadora do que falar para muita gente. Por isso que esse preparo, ele é tão importante. Daqui a pouco vai ter gente te procurando para poder fazer DR. Como falar com o meu marido? Exato, fazer o point. Você devia fazer essa vertente. Ela transborda, sai do trabalho e vai para a vida pessoal também. Uma habilidade que muda a nossa vida em todos os sentidos, sabe? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente fica muito mais segura, né? Fica mais segura para você até aprender coisas a mais, se soltar. Eu vejo a evolução, minha evolução, tá? Desde o nosso primeiro episódio, ou primeira vez a gente no palco, a gente evoluiu muito. E olha que a gente estuda, a gente, né, se organiza, a gente tem referências. E eu acho que é isso. Eu acho que a evolução é quando a gente realmente acha que nunca tá bom o suficiente. Exato. E é sempre ser intencional, inclusive, na evolução. Porque não é simplesmente repetir, mas é repetir com clareza do que é que eu quero trabalhar e melhorar numa próxima. E é isso que faz com que a gente vá sempre para um outro nível. À medida que a gente cresce, os desafios crescem também. E que bom que vocês estão sempre buscando aí arrasarem. Adoro acompanhar vocês também. Ali, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. É um prazer, obrigada. Obrigada, e vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, mandar o episódio pra todo mundo. Não esqueçam de mandar um monte de mensagem pra Ali, tirando várias colinhas, deixar o inbox dela cheio de coisa. Beijo, gente. Até breve.